Olá, tudo bem? O meu nome é Jorge e espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Amém. Todas as vezes que eu fizer esse símbolo com os dedos, é para indicar que existe um aspas, que é um texto extraído de um livro que eu estou citando. Vamos lá? O que é Septuaginta? O que será que significa isso, Septuaginta? 3 séculos antes de Cristo, em Alexandria, 6 grandes rabinos de cada uma das 12 tribos de Judá, totalizando 72 sábios, fizeram a tradução da Torá, os 5 primeiros livros das escrituras hebraicas, para o grego koiné. Essas traduções prosseguiram por mais 2 séculos, onde foram acrescentados mais 41 livros, sendo 7 deles considerados deuterocanônicos. Não entraremos nos detalhes históricos dessas traduções para que este vídeo não se torne longo demais. Mas é interessante notar que essa palavra Septuaginta vem do latim interpretatio Septuaginta virorum, que significa a tradução dos 70 intérpretes. O problema é que 7 dos livros acrescentados nessa tradução não constam nas escrituras hebraicas, usadas pelos judeus, e nem nas Bíblias sagradas usadas pelos protestantes, em geral. E são eles: Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Judite e 1ª e 2ª Macabeus, totalizando 7. E para resolver esse problema é que vamos falar sobre isso a partir de agora. Na página 245 do livro Testemunha Ocular de Jesus, de Karsten e Mateu, e também no livro O Autêntico Evangelho de Jesus, de Gesa Vermes, na página 16, dizem que a versão Septuaginta era muito usada por todos os judeus até o final do 1º século, mas abandonada pelo judaísmo a partir do Concílio Judaico de Jamnia, no ano 95. E qual foi o motivo dos judeus passarem a repudiar a Septuaginta a partir dessa data? No vídeo do YouTube intitulado Paulo Leitão em defesa da fé, a Bíblia protestante é amputada, um ex-pastor pentecostal prova que a interrupção na sucessão profética depois das escrituras hebraicas não passa de uma invenção de Flávio Josefo, o mais famoso historiador judeu do século I, na intenção de desacreditar qualquer escrito posterior, incluindo o Novo Testamento inteiro. E contrariando Mateus 11:13, onde Jesus Cristo revelou: porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. Ou seja, Jesus Cristo nos revela nesse texto que entre as escrituras hebraicas e o Novo Testamento jamais houve interrupção na sucessão profética, seja falada ou escrita. Paulo Leitão vai mais longe, revelando que a Septuaginta foi repudiada nesse concílio de Jamnia, justamente para impedir a conversão em grande quantidade dos judeus ao cristianismo. Ele prova isso ao revelar que a palavra Pentecostes, de Atos 2, de 1 a 13, somente aparece em 2 Macabeus 12:32 e Tobias 2:1. Que em João 10:22, Jesus Cristo participa da festa da dedicação, que somente aparece em 1 Macabeus 4:59. Que Eleazar prefigura Cristo somente em 1 Macabeus 6:44, que é exatamente igual a Gálatas 1:4,
1 Timóteo 2,6 e Tito 2,14, que o texto onde diz "e orando não useis de vãs repetições", que aparece em Eclesiástico 7,14, só aparece séculos depois em Mateus 6,7. Que o texto de Hebreus 11,5 somente aparece em Eclesiástico 44,16. Ele prossegue revelando que vários outros exemplos de textos rejeitados da Septuaginta somente aparecem séculos depois no Novo Testamento, como, por exemplo, Eclesiástico 10, de 12 a 17, em Lucas 1, 52, Tobias 4,15, em Lucas 6,31, etc. e etc. No excelente comentário judaico do Novo Testamento, o seu autor, Davi H. Stern, revela que diversos textos desses 7 livros rejeitados da Septuaginta foram utilizados no Novo Testamento, nas páginas 82, 166, 213 a 214, 367, 403, 507, 694, 708, 770, 775 e 776. Fábio Sabino, um polêmico professor de hebraico, grego e exegese bíblica, confirma tudo isso no seu vídeo do YouTube intitulado O Novo Testamento e a Septuaginta, ao afirmar que os autores do Novo Testamento usaram somente a Septuaginta e não as escrituras hebraicas, e apresenta vários exemplos, como Tobias 4,15, somente aparece em Mateus 7,12, Eclesiástico 27,6, somente aparece em Mateus 12,34, Eclesiástico 48, 6 a 10, em Mateus 17,10, etc. e etc. Ou seja, todas essas citações do Novo Testamento ao Antigo Testamento constam somente na Septuaginta e não nas escrituras hebraicas. Na página 298 do livro A Interpretação Bíblica, de Roy Zuck, Edições Vida Nova, diz que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, de onde muitos autores do Novo Testamento extraíram citações, revela que foi escrita sob a ação do Espírito Santo. Aleluia! Na página 70 do livro A Bíblia, de Karen Armstrong, diz que não há praticamente versículo algum do Novo Testamento que se refira às escrituras mais antigas. Os 4 evangelistas parecem ter usado a Septuaginta como outra fonte para a biografia de Jesus. Na página 132 do livro O Evangelho de São Marcos, grande comentário bíblico, o seu autor, Shed Mieres, revela que várias vezes Marcos cita a Escritura diretamente, preferindo usar a versão grega popular, conhecida como a dos 70, o que sugere que esta era a Bíblia usada na sua comunidade. Ou seja, a Septuaginta era a única Bíblia Sagrada usada pelas primeiras comunidades cristãs antes do Novo Testamento ser escrito por Paulo e os outros apóstolos. Paulo nos revela que toda a Escritura é inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3,16 e em vários outros textos bíblicos. Entretanto, algumas décadas depois, no Concílio Judaico de Jamnia, no ano 95, além de repudiar a Septuaginta, esse concílio ainda declarou que Jesus Cristo é um falso Messias, que Jesus é um falso Messias. No século XVI, um desses 7 livros rejeitados, o Eclesiástico, foi bastante usado por Lutero em muitas de suas argumentações bíblicas. Isso está no livro Conversas com Lutero, História e Pensamento, de Elben César,
na página 181. Até 1640, todos os protestantes usavam somente a Bíblia contendo esses 7 livros rejeitados. O livro de ouro da Bíblia, de John William Rogerson, e de ouro, na página 18. Bart de Ehrman, professor do Novo Testamento grego e dos primórdios do cristianismo, há mais de 30 anos, na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, revela que o apóstolo Paulo usou um desses 7 livros rejeitados por judeus e protestantes, que é o livro da sabedoria, capítulos 7 e 8, para escrever Colossenses 1, de 15 a 20, como está na página 240 do seu livro Jesus Existiu ou Não? Vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam com toda a honestidade possível. Qual das 2 versões do Antigo Testamento é a mais correta? A dos protestantes, que usa somente as escrituras hebraicas, com seus 39 livros adotados pelos judeus a partir do concílio de Jâmnia, o mesmo concílio que declarou que Jesus é um falso Messias? Ou a dos católicos, que usa a versão Septuaginta, contendo 46 livros, adotada por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, até a composição dos 27 livros do Novo Testamento? A resposta parece bastante óbvia, vocês não acham? Por favor, pesquisem mais sobre a Septuaginta e depois venham conversar comigo. Não poderia terminar este vídeo sem declarar o que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, nos revelou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Aleluia.